Então, vamos dar sequência aqui na correção. Essa também vocês, né, já tinham realizado, alguns já tinham realizado aí na sala com a gente. E deixa eu só pegar aqui. Espera aí que é rapidinho para mim não... Isso aqui. Certo, deixa eu abrir o share. Então, aí aqui nós temos a questão, né? Fala da preposição. Aí vocês lembram que eu falei que a conjunção ela liga as orações e a preposição liga as palavras. Então, dentro de uma frase, as palavras também devem ser ligadas. E aí, por exemplo, Carlos e Joana. Então, o i aqui ele passa a ser uma preposição, porque ele está ligando duas palavras dentro da frase. Então, aí nós tínhamos a primeira pergunta, por que o título do texto é O Mar do Brasileiro? A resposta, né? Porque o texto faz referência ao Oceano Atlântico, que banha o Brasil. Releia o trecho do texto e depois passa que se pede. Então, aí foi o no, das, por, da e para. Como são chamadas as palavras com as quais você completou as lacunas? Elas são preposições e contrações. Leia e complete. São exemplos dessa mesma palavra, dessa mesma classe de palavras, os termos de, da, do, em, no, na, com, para, por, pelo, pela, entre, desde, até e a. Então, tudo isso aqui são preposições. Tem a função de ligar as palavras. As contrações, que aí, né, a seguir, retiradas do texto, foram formadas pela união entre uma preposição e outras palavras, no caso, os artigos. Então, algumas preposições, elas são oriundas de outras conjunções, de outras preposições. Então, aí a gente fala que houve uma contração. O que é a contração? Houve a soma. Por exemplo, o do aqui, o do é uma preposição que pode ser chamado de contração, porque houve a contração da preposição de mais o o. Entenderam? Então, o que é, no caso, com o artigo. O o é um artigo. Então, o de mais o o fica do. O da veio da onde? Do de mais o a. O no veio de quem? De em mais o o. Às vezes a gente fala, né? Quando a gente fala assim, eu vou em algum lugar, né? Eu vou em algum lugar, né? Assim a gente usa o ni. Então, por conta dessa contração que há da preposição com o artigo. Então, nesse caso, o no, ele é uma preposição porque ocorreu uma contração, e aí pode ser chamado também de uma contração, que do em mais o o. O na, do em mais o a. Aqui no número 4, nós tínhamos que fazer a ligação, né? E aí, de sentido. Então, assim como as conjunções, as preposições também, elas vão estabelecer um sentido. Então, no número 1, o do, ele tem um sentido de lugar, oceano do mundo. O entre, aqui no número 2, tem um sentido de distância. O por, no 3, tem um sentido de posse. E o 4, o sentido de, o de, tem um sentido de origem. No número 5, circule as preposições e as contrações presentes nos trechos abaixo. Em seguida, responda. Elas estabelecem relação de tempo, meio, direção, lugar, posse, origem, destino ou distância. A. Fica no Atlântico. Então, o no, lugar. Na letra B, é o de e o a, no caso de distância. Ou origem, destino. Letra C, o para, que é no destino. Letra E, pelo, meio. Letra F, de lugar. E letra G, por distância. Então, algumas dessas atividades a gente já tinha feito, alguns, né? Tinham feito em sala e a gente já tinha feito a correção. Então, aqui é só mesmo para vocês reverem e a gente retomar aí normalmente, para vocês não esquecerem nada. Então, aqui nós temos na pontuação, na interjeição,
um trecho do texto de Suriá, né, isso? Suriá, a garota do circo. E aí diz: quer almoçar lá em casa, Luca? Uau, claro, Suriá. O que vai ter? Surpresa. Mãe, cheguei. Nham, que fome. Luca, não come. Por quê? Tem bastante para todo mundo. É que essa é a comida do Kurtz. Deu mal. Quantos personagens aparecem na história? 3 personagens, né? A Suriá, o Luca e o Kurtz aí, né? Podemos dizer que cada um dos quadrinhos contribui para a sequência do acontecimento da história? Sim. Então, cada um desses quadrinhos, eles vão desencadeando a história. Então, há uma ligação entre eles. Então, não são histórias soltas. Nós não estamos aqui diante de uma história, por exemplo, apenas escreve os quadrinhos, coloca os quadrinhos e pronto, tudo pronto, né? Não é isso. O que acontece mesmo é o quê? É a questão da unidade de sentido, né? Então, assim, eu não tenho aqui apenas os balões, as falas que vão dando uma sequência, mas é o quê? É uma unidade de sentido. O texto lido é uma tirinha, história em quadrinhos ou uma charge, é o que? É uma história em quadrinhos.
Então, com relação ao primeiro quadrinho, é possível afirmar que Luca ficou alegre com o convite de Suriá. Transcreva do primeiro quadrinho uma interjeição que demonstre esse sentimento. Qual é? É o uau. O que é interjeição? A interjeição são as palavras que expressam que os sentimentos, os sons, os sentidos, entenderam? Então, uau, isso é o que? É uma interjeição. No primeiro quadrinho, que sinal de pontuação contribui para a sensação do que Luca se alegra? Então, o sinal de exclamação, que é repetido. Então, a repetição do sinal de pontuação, aí dá o quê? Dá a entender, contribui para a sensação que ele está alegre. Na questão de número 3, as exclamações podem indicar diferentes ideias, a depender do contexto. Veja novamente estes quadrinhos. Então, mãe, cheguei. Nham. Que fome. Luca não come. Por quê? Tem bastante para todo mundo. Sobre as falas de Suriá, julguem verdadeiro ou falso. Em mãe, cheguei, as exclamações indicam oi. Alô? Oi. Tudo bom, Maria Luísa? Ó, então, Maria Luísa, ó, o negócio é o seguinte, esse boleto do mês 4 ele ficou para ser pago no mês de fevereiro, que era quando terminava as outras parcelas, não é isso? 045, 600, 595, 19. Hum, uhum, isso. Uhum, isso. Uhum, uhum, certo. Uhum, isso, certo. Hum, uhum, uhum. Ó, não, isso. Pode terminar, desculpa. Hum. Mas, hein, Maria Luísa? Não, deixa eu te falar. É porque o último boleto que eu tenho aqui, no que eu recebi, é 21 de janeiro. Eu não tenho 21 nem de fevereiro e nem de março. Porque, ó, eu tenho aqui o dia, é isso que eu estou te explicando. O de abril, o do dia 21 de abril, que foi a primeira parcela, essa parcela, por conta da pandemia, ela foi jogada para fevereiro, entendeu? Hum, hum,
Aí o último boleto que eu tenho aqui é de janeiro. Hum, 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 entendi. Uhum, entendi. Entendi. Não. Hum, hum, hum. Certo. Uhum. Aí, no caso, esses dois boletos aí, o de fevereiro e o de março, tem como você me mandar por e-mail? Ou aqui pelo WhatsApp? Não, não, manda em PDF. Tá. WES, WES, Bruno com dois N's, @gmail.com. Uhum, isso. Então, aí nesse caso, ele não vai ter renovação, né? Eu não tenho possibilidade de renovação com ele. O individual. Entendi. Entendi. Uhum, entendi. Uhum, uhum. Tá bom, mas eu acho que então, nesse caso do grupo vencendo, eu renovo do grupo mesmo, né? Tá bom, então. Tá, tá, certinho. Obrigado. Tchau. Boa tarde.
E aí, aqui, né, nós temos, na letra A, marcar verdadeiro ou falso. Em mãe, cheguei, as exclamações indicam que ela está falando em um tom mais alto, anunciando que chegou, verdadeiro. Em Luca, não come, as exclamações marcam um tom de brincadeira na fala de Suriá, falso. E em Luca, não come, as exclamações marcam o desespero de Suriá, verdadeiro. Que elemento você teve de observar para chegar às conclusões anteriores? Então, espera-se que vocês percebam que é preciso entender o que se passa, interpretando também as imagens, para compreender a intenção do uso da exclamação. Então, eu olho para as imagens, eu entendo o contexto, não é só as imagens que me indicam, né? Às vezes a gente responde, né? As imagens, observei as imagens. Não somente as imagens, mas também a questão do contexto, né? O que o contexto está dizendo, qual é o sentido que nós temos aqui. Para demonstrar sua fome, Luca usa a interjeição. Qual é a interjeição? Nhan. Agora, compare o uso da exclamação nestes dois quadrinhos. É possível dizer que em ambos os quadrinhos o sinal de exclamação transmite a mesma ideia? Surpresa! É que essa é a comida do Coates. Não, a resposta é não, porque em surpresa é transmitida a ideia de curiosidade. Já é que essa é a comida do Coates, Suriá demonstra tensão e um certo desespero. Então, aí, façam essas atividades ou as correções. Vamos agora passar para a página 65. Vocês têm aí um texto para ler e responder. Vamos responder aí até a página, até concluir, viu? A página 70 e na nossa próxima aula eu faço as correções, certinho? Forte abraço para todos. Qualquer dúvida, poste no grupo, né? Que eu vou retirar a dúvida e a gente conversa e façam as atividades.